Porque hoje é um excelente dia. E olha, o seu dia vai ficar muito, mas muito mais alegre e feliz com essa sequência de vídeos que eu vou mostrar pra você agora. Gente, é surreal, mas ao mesmo tempo extremamente satisfatório de ver. Porque você vai ver a justiça sendo feita contra quem cometeu tantas injustiças, contra tantos inocentes, posando de juiz justo e imparcial. A máscara caiu. Vou te dizer coisas que talvez as pessoas não saibam. Pode falar. Mas pessoas que fizeram, não, é agora ou nunca, vai o racha. Eu queria o nome desses caras. Ah, não posso falar, né, irmão? Tinha que ter. Mas eu tenho todos. Eu não vou falar, mas tem. Tinha que ser anunciado, E que colocar hoje, foto e dizer, e que hoje vocês são os heróis, responsáveis. E que hoje estão aí fazendo campanha política, irmão. Que estavam falando pro povo, vamos tomar os quartéis, vamos todo mundo pra frente da esplanada. Nessa noite aí, antes do povo ir pra frente da esplanada e dar a merda que deu e tá todo mundo preso por isso, o presidente falou com essas pessoas. Com essas pessoas, não façam isso. Com os líderes. Não façam isso, porque essas pessoas vão ser presas. Então eu tô falando um negócio pra você aqui, que eu sou testemunha real da história, do dia, dos dias. Ele falou isso pros líderes. Com certeza. Chamou na casa e falou, olha, não façam isso. Preste atenção. Não, eu acredito na sua palavra ao ponto de que qualquer pessoa que passar por aqui me disser acusando o Bolsonaro, o Mário Filhas esteve aqui comigo, ele garantiu que ele falou aos líderes. Grava aí. O presidente disse que todos esses movimentos que estavam na frente dos quartéis eram perigosos. O presidente nunca incentivou ninguém a tomar estradas. Só que não passaram pro povo. Tem declaração. Não, tem declaração. É isso que eu tô falando. Você tem declaração. Pode procurar o vídeo que tem. Ele dizendo, olha, não acaba agora, perdemos a eleição, não tomem a casa, não tomem as ruas. E ele falou pros líderes e dos caras que estavam lá, isso aí, vai parar pra ir embora. Ele falou, primeiro que não tinha líderes, né? Tá bom. Os líderes, eles se auto-intitulam. É o que eu acabei de falar. Tem um movimento X, tem um movimento X, aparece um dono do movimento. Entendi. E o dono do movimento não quer nada com o movimento. O dono do movimento quer um negócio chamado aparecer. Absolutamente humano. Ok? Então, essa reunião aconteceu. O presidente falou, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não incentivem o povo a ir pra esplanada. Não vão pra esplanada. Só que o pessoal foi. Aí esses líderes levaram o povo pra ir. E onde estão esses líderes? Eles estão presos? Não tem ninguém preso, irmão. Dessa liderança aí de cartinha da democracia, de discursinho bonitinho, não tem ninguém preso. Sabe qual é? Essa galera aí tem muito mais responsabilidade que o presidente. E quando o presidente foi pros Estados Unidos, que ele não estava aqui, o cara foi preso por uma depredação da qual ele estava em outro país. Quando ele estava lá, muita gente que gosta dele falou, fica, presidente, não volta, porque o processo é injusto, o senhor vai ser preso. Ele falou assim, não, eu não fiz nada, eu vou voltar. Uhum. Eu não fiz nada. Então, assim, veja, não estou culpando ninguém das pessoas que foram presas. Nenhuma delas tem culpa, bicho. Nenhuma. Se você olhar aquela manifestação como um homem olha pra uma história sem medo de falar a verdade, tava cheio de infiltrado naquele troço. Sem dúvida. Aquilo ali tinha neguinho que sabe quebrar um vidro, Sem dúvida. que sabe tacar fogo numa moita, que sabe virar um carro da polícia. E tinha gente, inclusive, que gravou vídeos lá naquele dia, falando, olha, não é a gente que tá quebrando. Eu lembro. Emocionante. O pipoqueiro foi preso, porra. Bicho, aquilo ali acontece em vários lugares do mundo. Aquela turma ali é profissional. Mas é... Ele tem informação, se ele quiser, ele tem muita coisa para contribuir com as investigações e não vejo ele com muitas alternativas a não ser fazer essa delação, porque e ele tem que entregar, tá? Tem uma conversa, às vezes a gente ouve, assim como você também tem ouvido muita gente comentando essa hipótese e tal, mas se ele vai ter que entregar, ele é o líder da organização criminosa. Não é bem assim. Primeiro que ele tem sim quem ele entregar, ele sabe todo mundo que ele comprou, todos os crimes que ele cometeu e quem são os cúmplices dele. Então, e outra coisa, nós estamos falando de uma pessoa que escondeu, só com o pai, escondeu 2 bilhões de reais. Só nessa etapa da investigação foram apreendidos 22 bilhões de reais em bens. Numa única festa, gastava 9 milhões de reais. Então, tem sim muita coisa que ele sabe, que ele fez, muita gente que ele comprou e muita informação que ele pode dar. Agora, tem outra coisa que se diz líder de organização criminosa não pode delatar. Eu fui atrás de ler a lei da delação premiada e a lei não diz nada disso. O que a lei diz é que líderes de organização criminosa não podem ter perdão judicial e nem escapar de serem denunciados. Eles podem ter benefícios, a depender do, como você falou, do que eles forneçam de avanço para a investigação. Mas não é proibido fazer delação de líder de organização criminosa. Foi nessa condição, por exemplo, que o Marcelo Odebrecht e o Emílio Odebrecht fizeram uma delação premiada que foi amplamente divulgada e muito utilizada pela Justiça, até que depois teve o desfecho, a Lava Jato teve o desfecho que a gente viu. Mas a delação, ela é feita. Então, nesse sentido que eu acho que as coisas vão começar a caminhar. Eu acho que ele não tem alternativa, porque ele não vai ser solto, e não tem mais ninguém que possa tentar protegê-lo, né? No sistema judicial, na Polícia Federal, essa gente toda que ele comprava, já não existe mais. Mas nós sabemos que vocês também estão de olho na política nacional. E o Vocaro ligou para o Alexandre na hora da prisão. Você... O que você tem a dizer? O rei está nu. É isso que eu tenho para dizer, né? Hoje saiu aí as notícias de que no dia, né, que Daniel Vocaro foi preso, ele mandou diversas mensagens ali para o ministro Alexandre de Moraes,
ali na ânsia de querer vender o banco, né, para poder ter a liquidez, estava com uma crise para poder vender o banco. E engraçado, né? Na hora do desespero, ele não entrou em contato com a advogada dele, Viviane Moraes. Entrou em contato com o marido dela, por quê? Como que uma pessoa que contrata uma outra por 129 milhões de reais nunca tenha trocado uma ligação e uma mensagem? Então, assim, meu amigo, eu acho que tem muita coisa para se preocupar nesse país e pode ter certeza que o Moraes, o destino dele não é impeachment. O destino dele é cadeia. Acabou de acontecer o encontro do Trump com todas as lideranças da América Latina que querem combater o narcotráfico. Não só a América Latina, como a América do Norte e a América Central. Estavam lá todos os líderes, todos os países que querem começar a fazer um ataque coordenado a todos os narcotraficantes. O Lula não estava presente, nenhum representante do governo brasileiro estava presente. O Brasil não estava presente porque o Brasil é alvo. O Brasil, a Colômbia, a Venezuela, Cuba. Infelizmente, nós entramos no alvo dos países sérios que querem combater o narcotráfico. Eu não sei dizer como serão esses ataques coordenados e como eles irão ocorrer. Eu só sei que a América Latina não será mais a mesma, porque os Estados Unidos não estão para brincadeira. O Trump não está para brincadeira. É um ano eleitoral, é um ano em que nós precisamos dar uma resposta como povo pelo futuro do nosso país, pelo futuro dos nossos filhos. O Brasil que queremos depende de nós. O mundo inteiro já sabe. Somos comandados, subjugados por narcotraficantes que estão no poder executivo, no poder judiciário e que também estão, em boa parte, no poder legislativo. Nós precisamos eleger políticos sérios para que possamos mostrar ao mundo que nós, como povo, não fazemos parte do narcotráfico. O Brasil tem uma grande chance esse ano e quero agradecer aqui publicamente ao presidente Donald Trump e a todos os líderes da América Latina, Javier Milei, o Kast no Chile, o Bukele, que o Brasil vai entrar nessa rota em breve. É Flávio Bolsonaro 2026. Trago novamente aqui os nossos analistas e passo a palavra à doutora Kátia Magalhães. Doutora Kátia, sua pergunta ao Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan. Vamos falar um pouquinho do Supremo Algoz do Felipe Martins, né? Ontem o STJ, a terceira turma do STJ, se recusou a cumprir carta rogatória enviada pela Justiça da Flórida ao STJ para a citação do Alexandre de Moraes, no caso da Rumble e Trump Media contra Alexandre de Moraes por censura imposta lá em território americano. E aí fica a minha pergunta, até quando esses pseudo-juízes aliados da China, que fazem acordos secretos com a China, vão conseguir abusar impunemente da paciência da justiça americana, Ivan? Até quando? Olha, doutora Kátia, boa tarde, sempre uma alegria também estar aqui com a senhora. Realmente é uma boa pergunta, porque mesmo durante a aplicação da Lei Magnitsky, mais especificamente no caso do ministro Alexandre de Moraes, e depois ele continuou com as ações que levaram ele justamente a ser sancionado pela Lei Magnitsky. A lei é retirada, essa aplicação, e ele continua, né, com essas questões. E a gente vê que isso também vai para alguns colegas, né? Antes de mais nada, doutora Kátia, a gente precisa deixar bem claro para a nossa audiência que isso atinge também o nome do Brasil no exterior. Até onde vai a independência do nosso sistema jurídico, né? Até onde as pessoas podem confiar, os investidores podem confiar nas instituições do Brasil. Amanhã depois o empresário quer investir no Brasil, mas ele vê que não tem a segurança jurídica necessária, que quando a empresa dele sofrer um processo por algum motivo, talvez esse julgamento seja mais político do que baseado na lei nacional. Repare, parte da seção 301, velha conhecida aqui da nossa audiência, dialoga justamente com essa questão. Empresários americanos podem investir no Brasil ou em qualquer outro país, desde que esse país, olha só a ironia, respeite suas próprias regras. A seção 301 fala disso, que o país que recebe esse investimento respeite a sua própria Constituição. Me parece que não é o caso do Brasil. A sua pergunta, doutora Kátia, é a pergunta que todos nós fazemos. Até onde vai a paciência do Departamento de Estado, enfim, das autoridades americanas, diante de todos esses abusos?
pelo que eu pude acompanhar, o advogado dessa questão, né, o Martin de Luca, ele inclusive fez uma publicação extensa nas redes sociais. Eu convido as pessoas a, de repente, dar uma passadinha e dar uma olhada nessa publicação dele. E pela publicação, ele deixa bem claro que a batalha não termina por aqui e que ele vai continuar na sua luta aí por justiça nesse caso também, que, convenhamos, o Brasil está fazendo parte aí, a companhia, a países, né, que continuam praticando a censura. O Rumble, até segundo informação, pelo menos que eu saiba, ainda não está funcionando no Brasil. Não sei se essa informação é correta, mas de qualquer maneira não deveria ter sido impedido de operar no Brasil nenhum dia sequer. Mas isso aconteceu e agora é mais um caso que a gente tem lá na justiça americana e que coloca uma lupa em todo o sistema Brasil, né, como um todo. Geisiane, eu devolvo para você. Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Bom final de semana, até semana que vem. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like. Mentiu de novo. Alexandre de Moraes é pego novamente em mentira. Quanto mais ele se explica, mais se complica. Moraes nega que mensagem vazada de Vorcaro foi enviada a ele. Gabinete do ministro... Gabinete do ministro, então, é uma resposta oficial. Diz que material está vinculado a outros contatos do fundador do Master, mas não a ele. Primeiro, como Alexandre de Moraes teve acesso a esse material, se esse material está em sigilo, em investigação da Polícia Federal, e o relator é o André Mendonça. Esse é o primeiro ponto. Moraes não poderia ter tido acesso a esse material. Agora, novamente, Alexandre de Moraes emite nota para justificar o injustificável. Quem lembra? Recentemente, Alexandre de Moraes emitiu uma nota dizendo que nunca se encontrou com Vorcaro. Aí, então, provas surgiram, mostrando que Moraes foi na casa do Vorcaro mais de uma vez, e agora ele foi desmascarado de novo, porque não há como negar que essas mensagens trocadas entre ele e o Vorcaro sejam dele. Disse o O Globo, mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela PF. E essa matéria está certa, não há como se confundir sobre quem enviou a mensagem e quem recebeu. Aqui está um celular. Como funciona isso? Existe um equipamento chamado Celebrite e ele exporta tudo do celular. E ele exporta, inclusive, mensagens apagadas. E quando isso é feito, aparece o número do telefone. E segundo a perícia da Polícia Federal, os números de mensagens enviadas e recebidas conferem com os números do Vorcaro e do Alexandre de Moraes. Então, não há como negar, a não ser que ele diga que alguém pegou e usou o celular dele sem ele saber. Isso me fez lembrar da farsa da trama golpista quando da defesa do Coronel Azevedo, o Kid Preto. Nós mostramos que aquele número, exatamente aquele número indicado pela PF, não era o dele. E tinha prova que aquele número não era o dele. Aí, então, eu lembro muito bem, a PF, a PGR e Alexandre de Moraes disseram: mas ele pode ter outros números. Quer dizer, presunção de culpa para os outros, vale, né? Mas, neste caso que Alexandre de Moraes está negando novamente provas periciais, não há como negar. Porque a perícia concluiu que, de fato, aquele número é de Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes trocou, sim, mensagens com Vorcaro no dia que Vorcaro foi preso. Mas as mensagens foram de visualização única. Aí eu pergunto, quem envia mensagem de visualização única não quer ser visto e ouvido, né? Mas calma que nem tudo está acabado. André Mendonça, o verdadeiro relator do caso do Master, diz que inquérito do Banco Master seguirá as provas, mesmo que atinja ministros do STF, e já está atingindo ministros do STF. Isso ninguém pode negar. André Mendonça está fazendo um belíssimo trabalho. Agora, o simples fato de um ministro do STF ter que ficar emitindo notinha para se explicar já é algo muito ruim, né? Então nós já temos 2 notas emitidas por Alexandre de Moraes em menos de 2 meses, e ambas foram
desmascaradas. A primeira, ele diz que nunca se encontrou com o Vorcaro. Agora, provas da PF demonstram que sim, ele se encontrou com o Vorcaro. Agora ele tenta negar que as mensagens foram trocadas entre ele e o Vorcaro. Perícia comprovou que, de fato, o número telefônico é o dele, mas as mensagens não foram recuperadas porque ele enviou em visualização única. Fato é que o Brasil inteiro já sabe a verdade. A relação entre Vorcaro e Moraes, segundo informações, vem desde 2023. E até o Jornal Nacional expôs a verdade ontem, desmentindo Alexandre de Moraes. Vejam só, gente, como o jogo está mudando. Uma reportagem do jornal O Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. A jornalista Malu Gaspar, de O Globo, teve acesso com exclusividade aos prints de uma conversa com 9 mensagens entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, no dia 17 de novembro do ano passado. A troca de mensagens começou às 7h19 da manhã e só terminou às 8h48 da noite, menos de 2 horas antes de o dono do Banco Master ser preso pela primeira vez pela Polícia Federal. O contato do ministro Alexandre de Moraes está na agenda de Vorcaro desde dezembro de 2023. Os dois escreviam os textos que enviariam um para o outro no bloco de notas dos celulares, fora do WhatsApp. Tiravam prints da tela e depois enviavam as fotos dos textos como imagens de visualização única, aquelas que se apagam assim que são lidas. Por isso, as mensagens do ministro Alexandre de Moraes não estão disponíveis. Olhem só isso daqui. O ministro do STF com estratégia para conversar com um bandido e não ser descoberto. Eu lembro muito bem, nessa farsa da trama golpista, as críticas que o próprio Moraes fez a acusados que tinham mensagens apagadas. Alexandre de Moraes utilizava como fundamento para suas condenações o fato dos acusados apagarem suas mensagens. E agora, o mesmo modus operandi que ele utilizou para falar com um bandido. Lembrem ainda que a Operação Lava Jato acabou porque o juiz conversava com o procurador da República. Juiz conversando com o Ministério Público não pode. Agora, juiz conversando com o bandido e indo na casa do bandido, pode? As mensagens do ministro Alexandre de Moraes não estão disponíveis, mas os Vorcaro continuaram acessíveis no celular dele, apreendido pela Polícia Federal. A primeira mensagem foi enviada por Daniel Vorcaro logo cedo. Segundo o Globo, era uma referência à negociação de tentativa de compra do Banco Master pelo Grupo Victor. Na mesma mensagem, o banqueiro fala de um vazamento que teria relação com o inquérito sigiloso que corria contra ele na Justiça Federal em Brasília. Às 7h18, ele escreveu no bloco de notas: "Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma BAT. E aí, eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado, acho que o tempo..." Pera lá. Vorcaro tá conversando aí com um juiz, com um amigo, com um sócio ou com o seu chefe. Até parece que Vorcaro tá dando explicações, tá se justificando por um chefe. Aí a Globo reagiu ainda à nota do ministro Alexandre de Moraes, desmentindo a nota do ministro Alexandre de Moraes. Olha isso, no Jornal Nacional, Alexandre de Moraes sendo desmentido. No início da noite, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se manifestou numa nota à imprensa. Às 18h44, a Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo Tribunal Federal, a pedido do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, divulgou a seguinte nota: a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única, enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025, não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Segundo a nota, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Preste atenção aqui. Moraes está dizendo o seguinte, que ele teve acesso ao material enviado para a CPMI e que desse material que ele analisou enviado para a CPMI, ele é inocente. Mas não são desses materiais que estão falando. Estão falando das perícias oficiais feitas pela Polícia Federal, que são coisas diferentes. E as perícias da Polícia Federal disseram que as conversas foram, sim, entre Moraes e Vorcaro. O jornal o Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal.
que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. Vejam só, gente. Aparece o número do celular, não tem como negar, a não ser que ele diga que a TIM ou a Vivo estão mentindo, porque o número do celular aparece desse programa da perícia, não há como negar, é disso que se trata. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Porcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Forcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. Mentiu de novo! Quanto mais se explica, mais se complica. Não tem como negar. O número aparece ali. Olha só, diga o que quiser, mas não há como negar que aquelas mensagens foram trocadas com Moraes. E segundo a mensageira do governo Lula, clima no STF é de consternação após mensagens de Forcaro. Opa, será que os ministros já estão largando a mão do Moraes também? Deveriam fazer isso, porque o impeachment está muito próximo. Caiu a casa. Esse é o famoso a casa caiu caída. Não adianta emitir notinha. A casa caiu caída. Alexandre de Moraes trocou, sim, segundo perícia oficial da PF, mensagens com Forcaro no dia da sua prisão. Mensagens de visualizações única. E não importa o que ele diga, nada vai mudar o fato de não ter nenhuma mensagem do Forcaro com sua advogada de 129 milhões. Forcaro contratou a esposa do Moraes por 129 milhões, mas só conversa com Alexandre de Moraes, que, segundo as mensagens, estava tentando ajudar Forcaro, estava tentando salvar o Banco Master. Segundo o Código Penal que eu conheço, tudo isso que estamos vendo, em tese, é corrupção, obstrução da justiça, lavagem de dinheiro e muito mais. Aí, ontem, gente, teve divulgação das imagens do Paquito preso. Pra mim isso aqui é crime, sabe? É um absurdo isso aqui. O Brasil não dormiu feliz com isso daqui, rapaz. Você vê, né? O Brau até tira a onda. Acho um absurdo. Antes da Polícia Federal e depois da Polícia Federal. Aí teve gente que falou, você não é feio, você só é pobre. Né? Falando que o Paquito ali, né? É falta de dinheiro. Teve gente que já fez montagens que eu achei mais... Como eu posso falar, né? Mais complexas. Forcaro com Xandex e Forcaro com André Mendonça. Todo mundo deve ter assistido aí nesse episódio que eu achei de pica-pau. Piadas à parte. Ao longo do dia de ontem, a imprensa ainda trouxe mais algumas conversas. Quem será a pessoa mais importante do Brasil para Daniel Forcaro? A PF analisa mensagens do bloco de notas do celular do Paquito. Em um dos textos, ele afirma literalmente o seguinte, aspas, tudo de importante no final fica no seu colo, impressionante. Mas seu legado para o Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se consolidará como a pessoa mais importante do país. Então todo sacrifício pessoal no fim valerá a pena. A mensagem prossegue em um novo parágrafo. Do meu lado, eu estou vendo a chance real de sair ainda mais forte e poder contribuir também, inclusive com o Brasil. Temos só que bloquear essa sacanagem porque é muita gente querendo que não dê certo, ainda mais agora que estão sentindo que podem não conseguir. Essa mensagem foi escrita no bloco de notas às 1h51 da tarde do dia 30 de outubro de 2025. Ele foi preso basicamente 2 semanas depois, no dia 17 de novembro. E ninguém sabe quem é o homem mais importante do Brasil, né? Em outra, Forcaro relata a participação em círculo íntimo na casa de ministro. E também não dá para saber que ministro. Está se tratando de ministro de Estado ou ministro de cortes superiores, tipo Supremo, STJ. Aí tá ali. No dia 2 de janeiro de 2025, por volta das 21 horas, ele relata que esteve em um inner circle, expressão em inglês para ser traduzida como círculo íntimo ou restrito, realizado na residência do ministro. O nome do anfitrião não aparece nas mensagens divulgadas. Com isso,
Não é possível saber se tratava de um ministro do governo ou de algum dos tribunais superiores. Segundo o banqueiro, o encontro ocorreu de forma discreta. Foi ótimo ter vindo. Foi um inner circle com 10 pessoas apenas na casa de um ministro. Em outro trecho, completou. Sem ninguém ver ou saber, me prestigiaram muito e ficaram felizes de eu ter vindo prestigiar. Aí, ontem, Mendonça andou falando que o inquérito seguirá provas, mesmo se caminho levar a integrante do Supremo. Tenho minhas dúvidas, viu? Espero que o Mendonça esteja falando aqui para valer. O recado de Mendonça de que avançará nas investigações, independentemente de quem apareça envolvido, vem sendo dado desde que ele assumiu a relatoria no caso do Dias Toffoli. Delegados da PF falaram com o Estadão de que a condução do inquérito sofreu uma guinada após Mendonça assumir a relatoria. Segundo eles, agora há clima mais normal para o andamento das diligências, em contraste com o período sob a tutela de Toffoli. E Paquito tem contato com Dom Pedro III desde 2023. Desde 2023, imagine. E além de contato desde 2023, segundo a CNN, o entorno de Dom Pedro III teme relatório similar ao de Toffoli. Curiosamente, todo esse conteúdo vem não só após a troca da relatoria, mas a troca da relatoria veio com Mendonça tirando o Andrei do caso, o homem do Lula, proibindo aí que se compartilhasse, né, com o andar de cima dentro da PF. Será que vai ter? Será que não vai ter? Eu espero que tenha. Óbvio, né? Um relatório. Tem que ter relatório de todo mundo. Todo mundo daí que o Paquito conversava. Tem que rolar, velho. Tem que rolar. Aí a Globo ontem foi pra cima. Mensagens revelam que o Paquito conversou com Moraes sobre venda do Banco Master e indicam acesso a inquérito sigiloso contra banqueiro. É que eu só escolhi esse frame. Mais de 5 minutos de Jornal Nacional. Um monte de coisa. A Globo, né, o Jornal Nacional, inclusive, vocês estão vendo aqui, né? Aqui a imagem de uma das folhas do jornal o Globo, né, do jornal impresso. Botou a foto dos dois, conseguiu bloquear, colocou os prints. Matéria longa. Calma que a gente vai voltar no Jornal Nacional. Vamos voltar um pouquinho antes no tempo, né? Por conta dessas mensagens, a Malu Gaspar divulgou, né, no início da madrugada de ontem, Dom Pedro III resolveu publicar a nota à imprensa. Tá ali, a nota à imprensa. A Secretaria de Comunicação do Supremo, por solicitação do gabinete do ministro, análise técnica, blá 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 blá. Basicamente, deixa eu ler, né? Análise técnica realizada nos dados telemáticos do Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas e sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro, ou seja, fica demonstrado que as mensagens prints estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. Se constar, eu acho que fica até pior. E o Estadão trouxe os nomes das pastas. A gente vai chegar nas pastas. Vocês vão achar engraçado, sabe? Mirou no que não viu, acertou no que não queria. Era melhor não ter dito isso. Dormiu no sofá. Aí o Ivanildo fala, ó, nessa nota, Dom Pedro III não nega que mandou as mensagens, não nega que recebeu as mensagens, apenas diz que os prints estariam numa pasta associada que teriam prints de outras pessoas também. 4. Enquanto que o que Malu fez foi cruzar os horários das mensagens, notas com o horário dos envios. Se perguntem, por que você acha que Dom Pedro III simplesmente não nega tudo? Por que ele é incapaz de dizer que ele não falou com Vorcaro? Por que ele simplesmente não nega que falou com Vorcaro naquele dia? Você já se perguntou? Aí começa. Tadão. As dúvidas que Dom Pedro III deixa no ar sobre a troca de mensagens com Vorcaro no dia que ele foi preso. É a mesma dúvida do Ivanildo. Eu coloquei só porque o Ivanildo trouxe mais dúvidas e trouxe a nota.
Mas pra quem tem dúvida, né? Esse cara aí que ele é de direita, não leva a sério a opinião da direita. Beleza. Na nota, o ministro não nega que conversou com Vorcaro no dia 17. Pessoas ouvidas pelo Estadão confirmam que houve troca de mensagens entre ambos neste dia. Aí vem a outra nota, técnica. Essa foi técnica, viu? Dormiu no sofá. Dormiu no sofá. Argumento de Dom Pedro III sobre diálogo com Paquito tem lacuna e não explica prints enviados por banqueiro. Segundo o magistrado, os arquivos da PF seguem uma estrutura na qual os prints de texto são armazenados nas mesmas pastas em que constam os dados dos contatos das pessoas para quem o banqueiro os enviou. Contudo, dos 7 prints registrados com data de 17 de novembro de 2025, dia da primeira prisão do Paquito, 4 estão em pastas sem nenhum outro documento. Entre eles, o print da mensagem na qual o banqueiro escreveu: "Fiz uma correria para tentar salvar". Só 3 estão em pastas que também carregam arquivos de contatos de outras pessoas. O que ele está falando? Ó, essa história de falar que... É porque quando o pessoal postou uns prints, que é o seguinte, aí você tem os arquivos brutos, aí teria várias pastazinhas, aí cada pasta estaria em tese, é a teoria que está tentando vender, estaria associada a um contato, então, ao abrir aquela pasta, em tese estariam as mensagens do Paquito com aquela pessoa. Só que eu também estou falando, cara, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Porque quando você pega o bloco de notas e tudo mais, estava em várias pastas diferentes. Essa explicação da pasta não cola. Não cola. A reportagem conversou com peritos da Polícia Federal sobre a alegação de Dom Pedro III. Eles disseram, sob condição de anonimato, que o fato dos arquivos estarem ou não na mesma pasta não tem relação com o vínculo entre eles na conversa. Não é porque está numa pasta que está ligado àquele contato. Não tem nada a ver. O programa usado pela PF para organizar os dados, que foi compartilhado com a CPI para que os parlamentares fizessem as próprias análises, tem uma forma própria de organização dos arquivos em pastas brutas. Então não tem nada a ver, a cada pasta é uma pessoa. É só a forma que o programa opera. Segundo os peritos, em geral, os arquivos se agrupam quando o hash... E não vou nem entrar nesse detalhe. Inicia da mesma forma, ou seja, um arquivo associado à pasta contato não foi necessariamente enviado para aquele contato. Imagina a hash como CEP. Cada casa tem um CEP. É basicamente isso. Não é tão bem assim, mas leva desse jeito, tipo um CPF. A argumentação do ministro só se sustenta quando os arquivos não são consultados fora do programa necessário para a leitura deles, ou seja, individualmente nas pastas. Mas quando você usa pelo programa que faz a extração, tá tudo juntinho na mesma conversa. Na mesma conversa. Aí, veja só. Se for para usar o parâmetro dele, que não... Eu não vou revelar nem quem foi o contato que conversou com o Paquito, mas se você fosse fazer, porque tá naquela pasta, foi com aquela pessoa, a destinatária da mensagem em que o Paquito questiona alguma novidade conseguiu ter notícia ou bloquear, enviada às 5h26 do dia 17 de novembro, quando ele foi preso, seria a esposa dele. Dom Pedro III. Xandexon! Oh, meu Deus do céu! Isso é karma, viu? Isso é karma. Isso é karma, cara. Quando a coisa já tá complicada, bota os pés pela mão, mirou no que não viu, acertou na própria mulher. Ô! Tristeza, viu? Isso é karma, Xandexon. Karma, irmão. Piorou, viu? Piorou. Dormiu no sofá. Eu acho que não melhora nada essa explicação, não, viu? Essa explicação é pior. Aí voltando pro Jornal Nacional, né? Rebateram aí a história. Depois eu mostro aqui a matéria, só pra você ouvir, né? Na linda voz do César Tralli e da Renata. O Jornal Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar ao mesmo tempo a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida.
O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como também respondeu com emojis de aprovação a primeira e a última mensagem enviada. Deu ruim, viu, Xandexon? Aí mandaram aí pra galera, viu? Imagina, velho, no Jornal Nacional, ser desmentida assim. A matéria do Globo tá ali, né? O jornal, falou em nome do jornal mesmo, né? O Globo. Malu Gaspar, não. Mensagens trocadas entre Paquito e Dom Pedro III foram extraídas e periciadas pela PF. Os dados da mensagem tá ali, né? Foram obtidos por uma análise técnica do programa lá da PF e tudo mais. A matéria do Estado não tem até o nome do programa. Nessa sexta, em nota divulgada pela Corte, Dom Pedro III negou ter recebido as mensagens do banqueiro revelado pelo Globo. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o material que a Globo teve acesso não é fruto da comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota do Paquito e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização da única da mensagem. É o que eu estava falando no último dia, né? Eu acho que no meio dessa confusão aproveitaram que tá vazando da CPI, a PF falou, toma aí também, vai, toma aí, tá, toca o terror aí, vai, Malu Gaspar. Você vê que tem uma ala dentro da PF que tá interessada em contar pro Brasil o que Xandexon andou aprontando. No material exibido pelo Globo constam no envio das mensagens os números, né, tudo mais, que foi conferido, chegado pelo jornal, aí a gente não mostrou os números, né, para não expor o telefone. As informações foram checadas ao longo da última quinta com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. E aí o maluco arruma uma explicação que no final do dia cai no colo da mulher. Ô, bem empregado, viu, velho? Velho, é a mão divina. É Deus punindo. É Deus punindo. Enfim, aí diante dessa confusão, e aí? Aí vem críticas diversas. Primeiro, análise a um comportamento mais jurídico da coisa. PF descarta indícios de crime em mensagens entre Dom Pedro III e Vorcaro. O entendimento da PF, Dom Pedro III e o Paquito, né, a mensagem entre eles não apresenta qualquer indício de crime. Porque não é possível recuperar o conteúdo delas. Rapaz, mas o contexto, viu? O contexto é tenso, mas tudo bem. A PF do Lula, a gente espera isso daí mesmo. E aí, para rebater a PF, aparece o Estadão. Então, se for ter alguma batida aí, busca apreensão, prisão, prenda o Fabiano Lana. Eu estou mostrando a matéria golpista dele. Xandão prenderia Dom Pedro III e Toffoli. Herói das esquerdas e do antibolsonarismo em geral. Gostei dessa descrição. Dom Pedro III, vulgo Xandex, criou um personagem bastante característico, draconiano, implacável. Para ele, questões circunstanciais são provas finais. Afirmações políticas mais carregadas, mesmo em âmbito privado, seriam ameaças à democracia e precisariam de punição exemplar. Mensagens em que se permite apenas uma visualização ou audição, indícios graves de crimes. Nesses critérios rigorosos aplicados por ele, os vândalos e golpistas do 8 de janeiro merecem mais de uma década de encarceramento. Empresários que aprovam um hipotético golpe de Estado no bate-papo em grupo de WhatsApp a receber uma partida policial. Há até um inquérito que completou 7 aniversários para esse fim, colocar ordem, controlar esse pessoal de maneira definitiva. Inclusive, escreveu o ministro, pesava contra a Débora do Batom, uma das participantes do dia de janeiro, o fato dela ter apagado suas mensagens de texto e áudio, um indício de que cometia ilícitos.
Xandex falou, você apagou, e a Ana Cibucci, advogada, falou que a pena parece que aumentou em 3 anos por causa disso, que apagava as mensagens. Então, se você aplicar o direito xandônico, deveria investigar, né? Quando Dom Pedro III condena, as penas são sempre elevadas. Nada pode ser deixado para trás, pois se trata de defesa da democracia. Era uma questão até mesmo civilizacional, uma luta do bem contra o mal, na qual ele estaria, claro, do lado do bem. Restaria a população agradecer para sempre. Mas, se ele aplicar os mesmos critérios em tudo o que o envolve com o liquidado, né, do Banco Master, do mafioso tupiniquim Daniel Vorcaro, há relações mais explicadas, né, como o contrato de 130 milhões envolvendo a esposa, a compra e venda do resort de alto luxo do colega Toffoli, que envolve a turma do Paquito, há visitas pessoais na casa do criminoso, eventos no exterior, até, como se sabe, mensagens apagadas pelo próprio ministro em conversa com o ex-banqueiro na véspera da prisão do gangster banqueiro. Se for uma pessoa com sensibilidade, Dom Pedro III pode estar vivendo uma espécie de crise existencial. Aplicará a própria régua para si mesmo, para Toffoli? Como? Afastando-se do caso, do Supremo, da vida pública? Vai pedir para a nossa sonolenta PGR uma denúncia contra si mesmo? Vai pedir que o Senado abra contra ele, Toffoli, o processo de impeachment? Ou vai seguir em frente como se nada tivesse ocorrido? Vai inventar que é vítima de uma vingança sórdida daqueles que ainda apoiam Bolsonaro? São dilemas enfrentados pelo ministro. O correto é que ele dê a si mesmo o direito de defesa mais do que ele concedeu a quem ele condenou. Para o distinto público, inclusive os que o santificaram, ele ainda não deu as devidas explicações, causando frustração e perplexidade. Para aguentar os velhos bolsonaristas de grupo de WhatsApp que nos últimos dias não se cansam de repetir sobre Dom Pedro III. Eu te disse. A quem confiou no ministro por mais tempo do que o devido, só resta responder, né? Eu sei. Tu me avisou e agora eu tô sabendo. Os bolsonaristas estavam certos. Quem poderia imaginar? Essa questão dele ter ficado muito chateado aí que a Débora do Batom apagou mensagens, foi destaque na Globo. Moraes criticou mensagens apagadas por Débora do Batom em voto por condenação, desprezo pelo judiciário. A declaração foi relembrada por perfis bolsonaristas após informação de que o magistrado teria se comunicado por recado de visualização única com o Paquito na data da prisão do ano passado. Agora tu já imaginou se a Globo estivesse noticiando fatos concretos da realidade, notícias reais? É só um fato. Aqui não tá, não análise de valor, tipo, olha como ele é malvado, não tem nenhuma adjetivação. Só falar, só ser honesta. Se a Globo tivesse sido honesta nos últimos 7 anos, Lula seguiria preso, a gente estaria no governo Bolsonaro, não ia ter todo esse aumento de imposto maluco, o crime organizado ia estar tomando um enquadro bonito, as apreensões de droga iam continuar crescendo, o Brasil está desenvolvendo, a inflação ia realmente estar sob controle, né? Aquele papo que a inflação está sob controle, mas o preço da comida não para de crescer. Aí não tinha que passar pano para o absurdo. Aí o Andreasa vem na mesma linha. O que as mensagens do Paquito para o Pedro III revelam sobre o direito xandônico? Aí ele fala, irmão, será investir na incompreensão. Você não vai entender nada se você ler as mensagens, entre eles, sem ter como norte que existe o contrato de quase 130 milhões. Parta com isso em mente. Diga-se que Dom Pedro III, um salvador da pátria acessível, respondeu a todos os apps do banqueiro, conteúdo disponível porque é apagado. E eu tenho um monte de gente sem responder, velho. Eu fico às vezes assim, meu Deus, velho. O povo vai ficar com raiva de mim. E o homem lá, toda mensagem que o Paquito manda, ele responde. O bicho é prestativo, viu? Nota. Xandexon classificou como desprezo para com o Poder Judiciário e a Ordem Pública a ver Débora dos Santos, a do Batom, apagado mensagens, o que consideraria ocultação de provas, caso em que a falta de prova seria a própria prova. Sorte dele, que o direito xandônico não se aplica a ele mesmo. Houve o contrato milionário e havia em 17 de novembro milhões de razões para Vorcaro acreditar que ele, Dom Pedro III, salvador da democracia e garantidor da nossa liberdade, pudesse entrar no circuito do processo para ajudá-lo a ficar livre. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?
Perguntou, cobrou o banqueiro, segundo nos informa Lu Gaspar. O ministro, chancelado pelos pares e legitimado pela imprensa, operador cultivador do 8 de janeiro permanente, o que lhe dava autoridade absoluta, era o poder censor que bloqueara o Twitter no Brasil. Paquito tinha motivos para crer no Xandão bloqueador, em cujo colo tudo de importante, afinal, fica. Uma pessoa mais importante do Brasil. O Andreasa está cravando que aquelas mensagens que não se sabe para quem é, seria para Dom Pedro III, o homem mais importante do país. Nota, em função da troca de mensagens fanfarronas entre empresários bolsonaristas no grupo privado, do que identificara nítida finalidade de atentar contra a democracia, Dom Pedro III autorizou a operação policial de busca e apreensão contra o que seria verdadeira organização criminosa. Sorte dele que o direito xandônico não se aplica a ele, ou alguém poderia tipificar por obstrução de justiça a sua atividade como Paquito no WhatsApp. O tão zeloso Dom Pedro III trocava com o banqueiro mensagens sobre o que era produto de uma violação ao sistema da PF. Obra da milícia do Paquito, que ele teria descoberto aí, né? Teve acesso, acessou os sistemas aí da PF, MPF, e sabia que tinha lá um inquérito rodando. Enfim, aquele em função da qual pedi informações, providências ao ministro. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia? Bloquear? Notícia do quê? Do inquérito sigiloso? Bloquear o quê? Com a informação que obtivera ilegalmente, o banqueiro já produzira fato, um vazamento graças ao esquentamento promovido por um site jornalístico, gancho para que peticionasse ao juiz responsável pela investigação, tentando impedir medidas cautelares eventualmente requeridas. Vorcaro vazara para entrar no circuito do processo, para tentar bloquear sua prisão. Vorcaro a Dom Pedro III. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia de bloquear? Vorcaro, distribuidor de dízimo a milhão, acreditar no Deus errado, talvez se diga, já se diz que afinal foi preso, que acabaria preso, estaria preso, agora fosse Dias Toffoli, ainda o relator do caso. Aí, diante de uma situação como essa, dessas mensagens e do direito xandônico, começam os questionamentos. Rapaz, o que é que faz num caso desse? De coração, como é que faz? Aí o que diz, né? O desespero está em um nível que o Barreto foi perguntar para a inteligência artificial se Mendonça poderia prender o imperador. Não teve nem receio de falar disso ao vivo. A crise que o Moraes está levando para o Supremo Tribunal Federal, na sua visão, é igual, maior ou menor do que a crise que o Toffoli levou para dentro do Supremo Tribunal Federal, no caso Master? Boa pergunta, Caio. Eu acredito que é uma crise maior, porque, querendo ou não, ali, olhando para a situação do ministro Toffoli, você estava falando de relações comerciais envolvendo um empreendimento, bens privados, e no pouco que eu conheço, nesse caso, existe um contrato, a pessoa que é titular do contrato não prova os serviços prestados até agora, né? E há uma suspeita de que esses serviços, na verdade, eles são desempenhados pelo ministro, né? E isso traz uma situação que, para mim, é pavorosa de pensar, que é, se há, né, esse contrato, pode haver outros, né? Outros ministros podem estar tocando, isso é um procedimento comum. Eu acho que isso traz questões para a gente escapar do noticiário factual, né? E, enfim, se fulano é culpado ou não. E acho que traz questões institucionais muito importantes, como o professor São Paulo disse. E acho que a primeira delas é a seguinte: que controle que existe, né? Assim, que segurança que nós temos que hoje ministros da Suprema Corte, do STJ ou de outros tribunais não irritam privadamente para clientes, né? Utilizando o Estado como se fosse seu patrimônio, né? Eu acho que isso traz uma questão muito séria, inclusive, né, pedindo licença para o professor Sampaio, que sempre é mais ponderado do que eu, da gente descobrir se a gente tem no STF, né? Porque é incrível que nós, voltando à sua primeira pergunta, não era mais adequado que o ministro se afastasse, mas quem pode afastar o ministro? Hoje eu tive a curiosidade de ir no chat GPT, o Gemini, enfim, perguntar: o ministro André Mendonça pode mandar prender o ministro Alexandre de Moraes? E não pode. E se não existe instituição acima dos ministros, a gente tem que se perguntar se existe instituição.
O STF é uma ficção, apenas um lugar, né, onde a gente tem 11 detentores, né, de poder absoluto que vão para lá fazer negócio. Eu acho que hoje essa é uma questão que a sociedade brasileira precisa responder. E aí, gente? Tem? Tem instituições? Ou vivemos uma farsa? A Raquel Landim teve a mesma dúvida. Toffoli e Dom Pedro III deveriam se explicar ou se afastar do Supremo. De todos os escândalos que já abalaram o Brasil, incluindo o Lava Jato e Mensalão, o caso do Master é o primeiro que atinge em cheio o Supremo. Ficaram expostos no meio do trabalho de investigação da PF, do jornalismo, as conexões do banqueiro com Toffoli e Dom Pedro III. As suspeitas são gravíssimas e vão desde contratos milionários a uma suposta ajuda para evitar a prisão do banqueiro. Importante frisar que ainda são suspeitas e tudo precisa ser provado e verificado. Os ministros não são intocáveis, ao contrário, são falíveis. Mas o Supremo é a joia das instituições republicanas. Abalar o Supremo é colocar em risco toda a segurança jurídica do país, afugentando investidores e colocando decisões já tomadas em dúvida. É tão complicado que ninguém nem sabe direito como investigar o ministro do Supremo. Pela Constituição, a PF precisa de uma autorização do próprio Supremo para fazer apurações sobre o ministro. Logo, ao recolher as evidências, os delegados precisam enviar tudo ao juiz do caso, no caso Mendonça. No caso de Toffoli, foi o que a PF fez, uma das informações que obteve para o Fachin, que numa manobra afastou o ministro da relatoria do caso do Master, mas as suspeitas seguem lá e Toffoli pode vir até a julgar os desdobramentos do caso, se assim o desejar, e vai fazer. Já para Dom Pedro III, as evidências ainda estão vindo a público. A PF não abriu inquérito, porque, claro, não é o seu papel. Cabe aos delegados enviar o material ao novo relator, o Mendonça, que deveria mandar novamente a Fachin ou direto para a PGR, né, o Paulo Gonet. Confia no Gonet. O que faria a Fachin, né, se mandasse para ele? Pediria o parecer de Gonet? Ele já se recusou 3 vezes a investigar o caso Master, onde apareciam envolvidos os ministros do Supremo, né, o Gonet. O Fachin ia mandar pro Gonet, tá? E daí? Juristas experimentados lembram a coluna que Toffoli e Moraes poderiam pedir aposentadoria antes da abertura do inquérito. Uma decisão fácil para ministros tão experientes e poderosos, mas a pressão política vai seguir por semanas, meses, flertando com pedidos de impeachment. Restam 2 caminhos para os magistrados. Expliquem-se abertamente à sociedade, indo além de notas protocolares, mostrem documentos, submetam-se ao escrutínio da opinião pública e acabem com as dúvidas, ou afastem-se e preservem a instituição enquanto é tempo pelo bem do país. Depois, a lei vai seguir o seu caminho. Aí a imprensa começa depois a analisar todo esse caso. E aí, deu crise? A gente vai para onde? Existe vida após o escândalo do Banco Master? Vai ver só, peraí. A Globo fez sua editorial ontem. Dom Pedro III e Toffoli devem explicações com urgência. Começa bem e o final é ridículo. As mensagens trocadas com o banqueiro reveladas pela Malu Gaspar são o desdobramento mais grave do caso desde que ela própria noticiou o contrato milionário da mulher dele. Jamais desmentido nem explicado, né, o contrato. Ao mesmo tempo, as transações imobiliárias de Toffoli e seus familiares com o grupo seguem voltas em dúvidas. Em sua primeira reação, Dom Pedro III negou em nota ter recebido mensagem do Paquito e afirmou tratar-se de ilação mentirosa, no sentido novamente de atacar a corte. No início da noite, o Supremo emitiu outra nota afirmando que as mensagens não conferem com os contatos do ministro nos arquivos apreendidos. Os prints, diz a nota, estão vinculados a parte de outras pessoas. E como vocês viram, né? Se for levar em consideração outras pessoas, vai cair no conto da mulher. Ao contrário do que ele afirma, o Globo não obteve acesso às mensagens nas pastas em que foram distribuídas as reprimidas do INSS. Elas foram apreciadas pela PF por meio de um software que as apresenta com os arquivos associados, né, os prints. Constam da perícia o nome e o número do celular dele. Esse número não só respondeu 4 vezes às mensagens do Paquito, com imagens de visualização única, como disparou emojis de aprovação, a primeira e a última. O que diziam essas mensagens? Foram apagadas, né? Por que foram enviadas com tantos cuidados? Eram frequentes? E queria avorcar ao procurar Dom Pedro III? Por que ele, não sua mulher, Viviane Bastos de Moraes, advogado com quem mantinha contrato milionário? Que nível de amizade havia entre os dois? Tais dúvidas não devem ser encaradas como ofensas, mas como questões de interesse da sociedade, a quem mesmo ministros do Supremo devem explicações. Afinal, não estão acima da lei.
Já haviam ficado no ar dúvidas sobre as relações entre companheiro Toffoli e Fabiano Zettel, cunhado do Paquito envolvido no escândalo. Toffoli demorou a admitir ser sócio da empresa, que vendeu sua parte no Itajaiá, afirmou nunca ter recebido dinheiro, mas isso não basta. Ele foi relator do caso do Master, sobre o qual decretou sigilo quase absoluto e tomou medidas questionáveis. Só saiu do caso quando veio à tona a sociedade no Itajaiá. E ainda há fatos a esclarecer. Ministros da corte não podem se dar o direito de omitir explicações. Elas em nada prejudicam o papel crucial da corte. A defesa da democracia, e pipipi, popopô, tá gravado na história. O Globo afirmou isso em vários editoriais. Estou de parabéns por perseguir Bolsonaro. Agora, o fato de Vorcar e seus cúmplices estarem presos mostra que as instituições funcionam mesmo quando vivem crises. Mas enquanto tudo isso não é esclarecido, seria de bom tom que Moraes e Toffoli se declarassem suspeitos em todas as votações relacionadas ao Master. Não podem parar dúvidas sobre as relações do Vorcaro com figuras tão relevantes da República. Globo preocupado. Jornalistas preocupados. Aí vem o Mário Sabino, que já está preocupado há muito tempo. Mas, se liga só. Quando chegar no Estadão vai ficar mais fácil de formular... Vai ficar mais fácil formular o ponto e com o Pablo Hortelado o ponto fica bem solidificado. A conversa de Paquito com o Pedro III no dia da sua prisão estarrecedora. O Supremo vive um momento capital. Ou se depura dos ministros envolvidos com Paquito, ou não poderá mais ser considerado uma instituição republicana com consequências nefastas para o país. De todos os conteúdos do celular do Paquito que vieram a público até agora, o mais revelador, o mais grave, o mais imoral, o mais estarrecedor e tudo muito revelador, grave, imoral e estarrecedor é o da troca de mensagens entre o dono do Master e Dom Pedro III. A provar a gravidade dessa troca de mensagens, tanto Paquito como Moraes tentam fazer crer que a conversa não passa de uma falsificação, sabe-se lá de quem. É ato desesperado de quem se vê encurralado pela verdade, nada além da verdade. A troca de mensagens, aí ele vai relembrar o que aconteceu, né? Tem outra noção, enfim. Aqui é só, o Mário Sabino vai relembrar o que foi o diálogo lá, né? E aí, vai bloquear? Conseguiu bloquear? Alguma novidade? Enfim. Aliados à descoberta dos vários encontros que o Paquito e Moraes tiveram, os diálogos mostram que a relação entre os dois era bem mais estreita do que se supunha. Ao demonstrar a proximidade entre ambos, descobriu-se também que o ministro vetou a participação de Wesley Batista, dono da JS, da JBS, em um evento patrocinado por Vorcar em Londres, porque era o magistrado que dava a última palavra sobre os convidados pelo ex-banqueiro. Por que o dono do Master se sentia na obrigação de prestar contas a Dom Pedro III sobre a tentativa da venda do Master no dia da sua prisão? Uma pergunta boa. Ninguém tinha feito. Por que ele tinha que falar da venda para Dom Pedro III? Qual a relevância de Dom Pedro III na situação? E vocês se lembram lá atrás que a Malu Gaspar falou que Dom Pedro III procurou o Galípolo, né? E não negou o encontro. Meteu de louco, né? A que Vorcar estava se referindo quando pergunta a Dom Pedro se ele havia conseguido bloquear? São questões que não podem ficar sem resposta. Se as investigações prosseguirem no seu curso normal, poderá vir à tona, por exemplo, para que serviu o contrato da mulher. Até o presente, o conteúdo do celular do Paquito traz relativa abundância de referências a Moraes, bem como conversas com ele, mas a doutora Viviane Bastos de Moraes, aqui no do Master, pagaria uma bolada inédita na advocacia brasileira, né? É como se a advogada contratada a peso de ouro não existisse no radar do Paquito. E a gente até agora não sabe para que serve o contrato. Sempre no caso das investigações não sofrerem nenhuma intervenção indevida, à margem do Estado de Direito, poderá ser revelado ainda que, ao perguntar ao ministro se ele havia conseguido bloquear, Paquito estava falando da ordem de prisão da qual era alvo, e aí poderia estar indicada uma tentativa de obstrução de justiça da parte de um integrante da mais alta corte do país. Fazer tais ilações diante do material probatório é absolutamente legítimo, assim como é inevitável ter a convicção de que o Supremo vive um momento capital. A República vive. E Deus continua a guiar o Mendonça, porque ele foi escolhido pela providência divina para trazer toda essa sujeira à luz do sol. Essa história que a República está em xeque, a instituição está em xeque, ela começou a aparecer nas últimas horas com certa frequência. Parando para pensar, a gente já falou isso em algum momento aí nos últimos meses, semanas, dias, e esse caso do Master, ele não vai mais desaparecer. É tipo, sei lá, Lula. Vai ter algum dia que alguém vai falar que Lula não é um descondenado? Entrou pra história, não tem legitimidade.
O Lula não tem legitimidade com metade do país. O Judiciário Supremo, ele já não tinha legitimidade com o bolsonarismo. E agora está entrando no ponto que corre o risco do Supremo perder a legitimidade com mais metade do país. Então, assim, 2/3 do país que não reconhecem o Supremo, que a cada decisão vai ser a galera do Master. Não tem república. Então, não é qualquer crítica que a imprensa está fazendo. Realmente entramos assim num ponto que a república perdeu a legitimidade. Perdeu mesmo dessa vez. É porque não é que perdeu, porque pro Bolsonaro já perdeu. Bolsonarista ninguém ligava, bolsonarista não era nem gente pra imprensa. Só que agora o próprio centro democrático, o centrão, né, os democratas do país falam, cara, não dá pra levar mais a sério. Não tem mais argumentos nem pra defender, a coisa saiu totalmente de controle. Não dá. E você vê, eles já estão se questionando ao vivo, cara, e agora como é que resolve? Dá pra mandar prender? Dá pra fazer? Não sabe. Não sabe. E o problema é que não dá pra esperar que isso seja solucionado pela lei. Porque, assim, né, pela política, porque não vai ter impeachment. Batoré não vai colocar pra andar. O Centrão não quer impeachment porque o Centrão tá no meio da confusão. E aí? Então, como o Centrão vai blindar a corte, a insatisfação popular e a falência geral do regime vai continuar aumentando.